falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que está chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. É surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros. Se você fizer uma avaliação técnica, eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então, só o De La Cruz, eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de sim, uma maneira geral, sim. Boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160. Eu estou arredondando aí. 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações
com preços razoáveis, mas pelo volume, poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, né? Eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual. Eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber, certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. E a gente vai falar também agora dos outros clubes, que o Vanderlei lembrou bem aqui. Gente, o Flamengo gastou 158, o Corinthians gastou 130. E me desculpa, pode ter mais reforços, mas nenhum do nível dos reforços que o Flamengo fez. Mateuzinho, não dá para chegar aos pés do Vinha como lateral. Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Não dá para comparar com nenhum reforço do Flamengo. Igor Coronado, esse talvez possa, porque ninguém aqui viu jogar futebol. A gente não sabe o que ele pode ou não entregar. Aí tem o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o atacante. Tem agora o Kaká, que o Corinthians fechou. E o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Eu vou dar o ranking aqui para vocês, mandando um abraço pro Hold, hein? E pra galera do Pátio Michu de Búzios, que tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço aí pra galera que sempre me recebe muito bem lá. Agora, Flamengo é o primeiro. 3 reforços. 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços. 131 milhões 724 mil reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United dos Estados Unidos. Pô, mas o Thiago Almada vale 20 milhões de euros, Bruno? Como eu falei, eu acho os valores que praticados aqui absurdos, assim, muito exagerados. É um jogador muito bom e ainda jovem. Ele tem 22 anos, estava no pré-olímpico e estava na Copa do Mundo também. Eu acho os valores, assim, assustadores, mas é um jogador muito bom. É um jogador que tem um nível bem alto, né? Estava lá entre os campeões do mundo com a Argentina. Posição. Jogou pouco, é meia. Eu acho que ele comprou entre os 26 da Copa. Ele ainda não compra, ele falou que fez uma proposta. Então, eu digo, se ele comprar, acho que ele compra pro grupo. Não só pro Botafogo, até pela idade dele, né? É um jogador que pode ser repassado para a Europa, o próprio grupo, ele tem mais de um time. É caro pra caramba, mas como é 22 anos, jogador com rodagem, campeão do mundo, imagino que ele tenha feito esse tipo de raciocínio, né? Depois ele vai pro Lyon, enfim, vai para o time lá da Bélgica que ele tem, pro Crystal Palace, enfim, uma contratação para vários times, vamos dizer assim. Mas caro, pesado. Futebol brasileiro é maluquice. Mas eu acho isso bom, gente, para poder cobrar, para o torcedor poder cobrar do clube. Para depois o clube não falar, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Mas... Cara, porque olha só o ranking. Flamengo, 158 milhões de reais. Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ter que ser cobrado esse ano. Mas o Botafogo é uma zebra, foi no ano passado. Esse ano não pode ser considerado o elenco zebra. desse ano é melhor que o do ano passado. E gastou 132 milhões de reais. Aí o Corinthians, que a gente sempre fala aqui, 11 contratações, 130 e vai aumentar um pouquinho, porque chegou o Kaká aqui, mas é por empréstimo, 130 milhões
e 500 mil reais, o Corinthians. Aí outro clube que muitas vezes não tá brigando por título, mas não tem... O Vasco. O Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais em reforços. E aí depois o Palmeiras, que é o todo-poderoso, que a gente sempre fala favorito e que tem que brigar por título, 90 milhões. É o que eu falo. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, eles têm que ser cobrados esse ano para disputar título. Com um investimento desse tamanho. Sabe o que acontece? Olá, torcedores apaixonados pelo Mengão. Estamos de volta com as últimas notícias sobre o seu time do coração. Hoje, trazemos uma atualização sobre a situação contratual de Gabigol com o Flamengo. O vice-presidente do clube, Marcos Braz, abordou a delicada questão da renovação do contrato do Camisa 10 e as declarações deixaram os torcedores em alerta. Vamos aprofundar nesse assunto e entender o que pode estar por trás dessa situação. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe sobre o seu time favorito. Agora, vamos ao que interessa. Marcos Braz, em declarações recentes, adotou uma postura cautelosa ao discutir a renovação contratual de Gabigol com o Flamengo. O atacante, que tem vínculo com o rubro-negro até o final de 2024, viu as conversas sobre uma possível prorrogação do contrato estagnarem nos últimos meses. O vice-presidente revelou que houve incômodos por parte de Gabigol em relação a algumas situações no clube, mas enfatizou o profissionalismo do jogador em lidar com a comissão técnica e a diretoria. Desde a chegada de Tite ao comando técnico, Gabigol perdeu a titularidade para Pedro e passou a ocupar o papel de reserva na equipe. Marcos Braz comentou sobre a situação do jogador, destacando que a resolução acontecerá no momento apropriado e que a boa relação entre o clube e o atleta permanece intacta. Diante da incerteza em torno da renovação de Gabigol, a torcida do Flamengo aguarda ansiosamente por desdobramentos positivos. O presidente do clube, Rodolfo Landim, assegurou que o atacante cumprirá o contrato até o final da temporada, afastando qualquer ideia de desfazimento do elenco em 2024. No entanto, com a possibilidade de assinar pré-contrato com outras equipes a partir de julho, o futuro de Gabigol permanece em pauta e os torcedores seguem atentos a cada capítulo dessa história. Fiquem ligados para mais atualizações e análises aqui no canal. Não se esqueçam de deixar seus comentários sobre essa situação e compartilhar suas expectativas. Inscrevam-se para não perder nenhum conteúdo e até a próxima atualização.